Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, acompanhando o que acontece nas lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez o nosso assunto vai ser a safra de arroz, os custos de produção para a última safra de arroz 2021, que subiram com relação à temporada anterior. Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, o que impactou nessa elevação de custos, a gente recebe aqui o Ricardo Cruyff, ele que é diretor técnico do IRGA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao pessoal que nos acompanha, em especial o pessoal do centro do país, que eu sei que vocês estão lotados em Campinas, mas que tem abrangência nacional. Estou à disposição de vocês para nós conduzirmos a nossa conversa. Ricardo, pelos cálculos divulgados pelo IRGA, a última safra 2021 de arroz teve um custo de R$ 72,73 por saca de 50 quilos, um aumento de 14% com relação à safra passada. O que impactou essa elevação de custos? Quais foram os itens que vocês levaram em consideração para chegar nesses valores? O nosso custo de produção, ele realmente é bastante abrangente, ele busca informações em todas as regiões do estado, com as nossas equipes do interior, que fazem um levantamento aguçado de todos os insumos usados, assim como os demais itens que compõem nosso custo. O que tem um impacto muito forte sempre é o preço do arroz também. Porque tem muitas despesas na lavoura que são baseadas no preço do arroz. Pagamento de arrendamento é um percentual da safra, então isso também impacta em cima disso. E houve uma elevação do valor do saco de arroz, que é interessante. Então, nós temos custos importantes aí, como o arrendamento, eu já citei anteriormente, e os insumos que está se usando na lavoura, isso já fecha um valor lá da mais da metade, são R$ 6.500 que se tem de insumos, entre fertilizantes, né? As nossas lavouras estão cada vez sendo mais bem manejadas e exigem em adubações pesadas para se ter esses níveis de produtividade que nós atingimos na última safra. Então, Ricardo, você comentou aí também das valorizações do arroz. Por um lado, subiu o custo 14%, mas o preço do arroz também subiu bastante nesse período, né? Nós que temos mais uma longa carreira, né, digamos, de atuação em cima do arroz, nós realmente passamos por essa safra e chegamos aos 3 dígitos, né, que se dizia aqui no Rio Grande do Sul. Se chegou a vender arroz a R$ 100 a saca de 50 quilos. Só que isso não houve manutenção. É histórico também que durante a safra haja um decréscimo nos valores recebidos pelo produtor, e as exportações que aconteceram também pelo nosso porto de Rio Grande também foram importantes, a valores em torno de R$ 90. Só que hoje nós estamos operando em torno de 75 a 85, variando bastante da praça onde é que nós temos esse produto, e o arroz deu uma segurada forte nos valores do arroz. E aí, Ricardo, se a gente levar em consideração esse custo de produção encontrado para essa safra, a produtividade média que vocês alcançaram nesse ano e esses preços conseguidos aí para a venda da safra, dá para se considerar um ano rentável para o produtor de arroz brasileiro? Isso é importante a gente frisar, Guilherme, o nível que se atingiu de produtividade da lavoura do Rio Grande do Sul. Se atingiu 9.050 quilos por hectare. Nunca se tinha ultrapassado, até a safra passada, nunca tinha se ultrapassado a casa dos 8.000 quilos. No ano passado, nós já conseguimos atingir 8.400 quilos por hectare. E nós sempre andamos um pouquinho aquém da casa dos 8.000, que já é uma bela produtividade, né? E esse ano, pelos fatores que a gente pode conversar, se vocês acharem interessante, se atingiu 9.050 quilos, que é um número sensacional, né? Não ficamos devendo em nada para os americanos, para os japoneses, para qualquer país do mundo, se pensarmos, claro, não, vamos pensar o Rio Grande do Sul como país, né? Com esse nosso quase 1 milhão de hectares, um número tão expressivo, né? E aí, com esses números, Guilherme, o arroz fica rentável, sim.
E aí, Ricardo, você comentou, né, desse recorde de produtividade. Explica para a gente um pouquinho, rapidinho, quais foram esses fatores que levaram a essa produtividade. O clima foi benéfico esse ano, então, para as lavouras? Vamos lá, né, Tchê? A gente tem que combinar os fatores climáticos com os manejos desenvolvidos pelo produtor, né? Então, vem um trabalho muito forte, de muitos anos, né? Nós intitulamos um projeto muito forte do IRGA chamado Projeto 10, que se buscava as 10 toneladas por hectare, que muitos produtores atingem isso, né? Dentro do potencial produtivo genético da planta, nós conseguimos ter 16 toneladas por hectare em campos experimentais, mas quando chega esse nível de lavoura, vai se perdendo aqui e acolá e se chega nesses níveis que nós estamos conversando. Mas o produtor tem feito as coisas cada vez mais corretamente. E isso significa em quantidade e época de manejo, né? O Rio Grande do Sul, por ter um clima muito característico, né, um subtropical, quase um clima temperado, digamos assim, nós temos a radiação solar na época de verão uns dias maiores no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que aproveitar essa radiação solar para que se faça um plantio na época recomendada, com os manejos na hora recomendada, nas quantidades recomendadas. E o produtor fazendo isso direitinho, como fez na safra passada, e houve um ano com chuvas aquém do normal, nos permitiu que nós tivéssemos uma radiação solar acima da média histórica. E isso é fundamental. A energia luminosa é o que se transforma em grão depois. Então, nós temos trabalhos bastante fortes em cima das análises climáticas e a radiação solar ficou acima. Nós não tivemos temperaturas excessivas durante esse período, né, que o arroz é sensível a temperaturas acima de 35 graus, em alguns estágios podem levar à esterilização dos grãos, e nem temperaturas abaixo dos 15 graus, que também podem levar à esterilização de grãos, principalmente na época reprodutiva. Então, a gente tem acompanhado e o clima realmente foi muito favorável, mas não podemos tirar o mérito e a capacidade do produtor em fazer as atividades da forma correta. E, Ricardo, pensando na sequência, projetando para a próxima safra, esses custos de produção seguem se elevando para o produtor que já está aí planejando, pensando na próxima temporada? É interessante a gente colocar, Guilherme, já tem principalmente fertilizante, né? A gente fica, mas como é que está subindo? O dólar agora deu uma baixadinha e o fertilizante não baixou. A gente entende que é um mercado muito voltado para a soja, né? A soja, com essa área gigantesca que tem no Brasil, e cana e outras culturas, os construtores dos valores que são ofertados ao produtor são ditos por essas commodities, né? Então, o arroz, que esse nosso 1 milhão de hectares aí, 980 mil hectares, ele não apita nada no sentido de vai baixar porque o arroz subiu e tal, né? Isso são preços internacionais e preços em nível nacional, e a gente percebeu que principalmente os fertilizantes tiveram um acréscimo muito grande. Os produtores estavam comprando fertilizantes agora e houve um acréscimo de valores bastante grande. E aí, Ricardo, pensando também nessa próxima safra 21-22, o que a gente já pode esperar em termos de área cultivada? Deve ter incremento, deve ter manutenção aí no estado? Como é que vocês estão projetando esse próximo ciclo? A gente andou fazendo alguns levantamentos e a gente tem acompanhado o movimento dos produtores de modo geral. E na safra, antes da safra, quando tinha aqueles preços dos 3 dígitos, como eu citei anteriormente, ou próximos a ele, né, com valores entre 90 e 105 reais a saca, havia um movimento de acréscimo de área. Mas nós estamos passando, não só o Rio Grande do Sul, como o país como um todo, por um período de déficit hídrico. E nós temos algumas regiões importantes da lavoura orizícola do Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira com o Uruguai e na fronteira com a Argentina, que dependem fundamentalmente de barragens, de açudes, de represas. E nessas regiões, a gente tem um levantamento da semana passada, nós estamos com esses mananciais com 50% da sua capacidade em média, né? Há situações que nós temos a barragem cheia, mas tem situações que nós estamos com 20% da capacidade de armazenamento de água. Então, provavelmente não se tenha acréscimo de área. E temos também uma consciência do produtor em termos de negócio.
ele já estruturou o seu negócio de um tamanho X que não cabe mais aquela aventura que tinha de 15, 20 anos atrás, dessa oscilação diária de 200 mil hectares para cima e para baixo, que era uma coisa que acontecia. Isso não está mais acontecendo porque o produtor está realmente mais organizado no sentido de negócio. E ninguém planta arroz para ser bonitinho. Ele planta porque é um negócio e ele tem que estruturar. Se tu me permitires, Guilherme, eu gostaria de colocar uma coisa importantíssima que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, que é a entrada da soja em áreas de arroz. Isso a gente vem trabalhando muito forte como Instituto Rio-Grandense do Arroz. Já se dominou muito o manejo da soja em áreas que são áreas bastante difíceis de cultivar soja. Então, nós temos vários trabalhos de cultivares, de como é que tem que manejar, porque os solos orizícolas são solos que têm deficiência de drenagem e têm deficiência hídrica também. A caixa d'água dele é pequena. São solos com baixa reserva de água. Então, nós temos que ter a água como dominar essa água dentro das lavouras de arroz para poder cultivar soja. E esse ano nós atingimos já a nossa área de quase 370 mil hectares de soja. E essa soja nos permite fazer um manejo de arroz, um plantio direto do arroz em cima dessa área de soja. Qual seja, nós temos 40% da área de arroz a ser plantada na próxima safra, simplesmente esperando chegar o mês de setembro, outubro, para entrar com as plantadeiras e executar a semeadura da lavoura de arroz. Então, isso é uma ação de manejo, uma ação gerencial fundamental na lavoura de arroz do Rio Grande do Sul. E aí, cara, até os próprios números divulgados pelo IGA mostram um crescimento bastante grande, né, desse cultivo da soja em cima do arroz nos últimos anos, né? Vem crescendo essa ideia, esse entendimento do produtor. Perfeitamente, Guilherme. Isso tem, digamos, de nada adianta a gente, né, nós como uma instituição de pesquisa e extensão, que o IRGA é, fomentar questões de manejo e questões de como conduzir, se o produtor não enxergar o resultado econômico na atividade dele. Então, a gente tem trabalhado muito forte em cima disso, não só o IRGA, como as demais instituições no Rio Grande do Sul, tanto as privadas quanto as públicas, no sentido de incentivar isso, e realmente é uma casadinha que dá muito certo, né? Arroz em cima de arroz é uma coisa difícil de cultivar, assim como todas as culturas, né? A quebra de ciclo de pragas e doenças é fundamental perante a rotação de culturas, e isso nós temos trabalhado e temos tido muito sucesso, e vamos seguir trabalhando muito forte em cima da implantação de soja em área de arroz. E o nosso projeto novo agora é trabalhar em cima de áreas de milho. O Rio Grande do Sul é deficiente em mais de 2 milhões de toneladas de milho para conduzir nas suas cadeias de produção de proteína animal. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, mas também é um trabalho lento, que vem se trabalhando, já se domina as condições de cultivo de milho em cima de área de arroz, e agora a gente está crescendo isso de uma forma calma, organizada, para que o produtor tenha domínio do cultivo dessa nova cultura que está se implantando. Claro que a pecuária é fundamental também, no sistema de produção do Rio Grande do Sul, a pecuária entra muito forte, então está se trabalhando muito forte em cima de cultivo de pastagens de inverno, que aqui no Rio Grande do Sul, especialmente os trevos, os cornichões e a aveia e azevém são fundamentais no nosso inverno aqui para se ter produção de carne. A gente fala que é uma colheita de carne no inverno, né? Então, isso também é importante. Ciclagem de nutrientes, todos os benefícios que traz uma cultura em sucessão à lavoura de arroz. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras de arroz. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Obrigado pela oportunidade pelas notícias agrícolas. Nós, do Instituto Rio Grandense do Arroz, estamos à disposição sempre a trocar ideias e levarmos a um canal importante de comunicação, porque nós temos que, conhecendo o arroz do Rio Grande do Sul, nós conhecemos o arroz do Brasil. Volto a lembrar que nós produzimos mais de 70% do arroz do Brasil e nós temos as melhores condições de clima e solo, ou seja, condições edafoclimáticas. A pressão de doenças aqui no Rio Grande do Sul é muito menor que no centro do país, pelas condições de clima tropical no centro do país. E nós temos cultivares, o IRGA trabalha muito forte em cima de resistência a doenças,
para que nós possamos trabalhar com o mínimo ou até nada de fungicida nas nossas áreas. Então, o IRGA é uma instituição de 81 anos de idade, vem trabalhando muito forte por esses números robustos que nós temos na lavoura de arroz do Estado e também do Brasil e do Mercosul. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição para a gente conversar quando julgarem importante para vocês. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente sempre seguir acompanhando todas essas movimentações, as novidades e a preparação para mais uma safra que vem por aí. Muito obrigado. Obrigado, uma boa semana a todos. O Ricardo Cruyff, ele que é diretor técnico do IGA, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre o cenário de custos de produção para as lavouras de arroz. O IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, desenvolveu um levantamento apontando que na última safra 2021 a saca de arroz de 60 quilos custou para o produtor produzir ela R$ 72,73, o que dá um custo médio por hectare de R$ 11.567, uma elevação de 14% com relação aos custos da safra passada, da safra 19/20. Ricardo destacando entre os principais fatores que levaram a esse aumento. Primeiro, o próprio aumento no preço do arroz no mercado. Muitos desses itens orçados nesse custo de produção seguem como parâmetro os custos de mercado do arroz. Então, por exemplo, o principal deles, o arrendamento, que subiu bastante, e também os próprios insumos, que representam mais da metade desse custo de produção, são de insumos utilizados nas lavouras, que subiram bastante nesse período de um ano, o período da safra passada para essa última que se encerrou recentemente. Ricardo também apontando perspectivas de novo aumento de custo de produção para a próxima safra, aí principalmente em função dos fertilizantes, que subiram bastante, bem no momento que o produtor estava se planejando, estava realizando as suas compras. Então é um ponto que o produtor de arroz lá no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, precisa se preocupar bastante para a próxima safra, a safra 21/22, que vai vir aí pela sequência. Por outro lado, o Ricardo também destacando um aumento no preço do arroz no mercado, que no momento pré-safra chegou aos 3 dígitos, ultrapassou os R$ 100 a saca de 50 quilos. Nesse momento, flutuando entre R$ 75 e R$ 80, o que ainda é um bom preço, cobre pelo menos esses custos de produção, sobra um pouquinho mais, mas destacando principalmente como fator positivo para essa última safra, a produtividade alcançada no arroz. Produtividades acima dos 9.000 quilos por hectare, o recorde absoluto de produtividade até antes da safra do ano passado. Essa produtividade nunca tinha superado os 8.000 quilos, no ano passado já passou dos 8.000, esse ano passou dos 9.000 e existe o projeto do IGA desenvolvido, tentando ajustar manejos dos produtores para chegar à marca dos 10.000 quilos por hectare. O Ricardo destacando para a gente que muitos campos experimentais onde o IGA vai testando essas opções, essas técnicas de manejo, já chegam até 16 toneladas por hectare, então é um caminho bastante grande ainda para se percorrer, com boas perspectivas de melhorar a produtividade do arroz aqui no país. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.